não vou desmentir, eu não quero desmentir. Não quero desmentir a revista. Mas eu fico até quando o presidente quiser. O que eu entendi eu pedi demissão, mas eu tomei um esculacho do presidente e vou ficar até quando ele quiser, porque eu não quero desmentir a revista. Porque ela fala, eu não quero briga com jornalista, eu não quero desmentir a revista. Se realmente fosse uma mentira da Veja, uma fake news, já que eles adoram esse termo, ela ia pro pau, né? Sim, sem dúvida. Até porque seria justo, né? Lógico. Uma revista, se tivesse feito uma acusação dessa, seria grave, né? Falar que ela foi ameaçada de morte. Peraí, da onde vocês tiraram isso? Né? Agora, se ela entra falando que não quer desmentir, enfim, é o que o Cruz falou. Palavras ao vento. Acho que a análise aqui está feita, né? É mais um dos absurdos desse governo em situações graves. Mas a nossa posição é a seguinte: o que a gente tem visto nesse governo é que ele troca coisas ruins por coisas muito, muito, muito piores, né? Vide Bebiano, vide Abraham Weintraub. Ricardo Vélez por Abraham Weintraub. Então a gente ficou com muito medo, né, da Damares sair e ser trocada por alguma coisa muito pior que ela. Então, estamos lançando no podcast a campanha Fica Damares. Fica Damares. Gente, a gente te adora, Damares. Primeiro que ela é a nossa musa, né, cara? Musa do podcast. E aí, assim, e a segundo ponto, só pegando um viés um pouquinho sério aqui, é que, gente, já imaginou ela saindo e entrando o Feliciano? Marco Feliciano entrando... O Magno Malta? Não, fica Damares, por favor. Fica Damares, cara, fica Damares. É capaz de entrar até algum pastor da Universal, que nem político seja. O cara coloca o Edir Macedo já lá no ministério. Já arrebenta com bispo, tudo. Bom, vamos falar de educação. Vamos falar de educação. Respira. Eu vou começar aqui. Olha só, é importante. Eu queria fazer uma brincadeira aqui, mas não é brincadeira. É importante dizer que a gente vai falar de educação sob uma análise, um viés sério, né? A gente não vai falar, inclusive, do vazamento do boletim da USP do Abraham Weintraub, né? Nem do Abraham Weintraub mostrando a cicatriz que ele tinha no braço, tirando a camisa. O Bolsonaro virou mania do governo tirar roupa agora, né? Que o Abraham Weintraub tirou a camisa, o Bolsonaro levantou. Vocês viram isso? Não. Numa entrevista no SBT, sei lá, ele levantou a blusa para mostrar que não era fake news. O presidente da República levantou a blusa ao vivo, sei lá, gravado numa emissora de televisão para mostrar a cicatriz dele, não sei o que, na barriga e tal, para mostrar que ele tinha sido operado mesmo. Enfim. Prova que ele sofreu uma cirurgia. Sofreu uma cirurgia. Sim. Isso é um fato. Exatamente. E a cirurgia é decorrente de algum problema que ele tem. Um problema, enfim. Que pode não ser uma facada. Pode não ser uma facada, mas são só palavras ao vento, não é? Só palavras ao vento. Então a gente vai tratar a educação de uma forma séria. Eu queria começar aqui falando sobre uma matéria, uma coluna do Reinaldo Azevedo. Quem diria, hein? Quem diria? O mundo dá voltas. O mundo dá muitas voltas. Do Reinaldo Azevedo, do dia 30 de abril, que falou a chamada para a matéria é a seguinte: grosseiro e medíocre, ministro da Educação fere carta e lei de improbidade. Ou seja, o Reinaldo Azevedo já disse que o ministro, só nessa chamadinha aqui, ele já disse que o ministro tinha que cair, né? Ele nem começou. Se o cara fere uma lei de improbidade, ele já tinha que cair, né? O que vocês têm para falar, antes da gente entrar nos assuntos cada um, o que vocês têm para falar sobre educação nessa semana, senhores? Cara, quando você falou do Reinaldo Azevedo, inclusive eu achei que você ia falar de outra, porque ontem o Reinaldo Azevedo postou uma outra. Ontem mesmo o ministro fez um post, ontem ou anteontem, não me lembro, ao meio-dia e pouco, onde ele escreve incitaria com S. Com S. O cara é ministro da Educação, escreve um amontoado de bobagens lá, falando que ele é tipo Carlos Bolsonaro que ele é escrevendo, casado, né? Que ele tem com a mesma mulher, não sei o quê, esquecendo que o Bolsonaro teve 3 mulheres, né? Então, tipo, quem nunca se divorciou é que é importante.
que é honesto, e aí ele esquece que o chefe dele foi casado 3 vezes, falando de filho, que ele é pai, blá, 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 falando de um amontoado de bobagens, e tem um erro, esquece vírgula, come vírgula e tal, e escreve incitaria com S. E o Reinaldo Azevedo fala, ministro, tá feia a tá coisa. feia a coisa. Quem é o Abraham Weintraub pra você, Cruz? Bom, pra mim ele é um discípulo do velho de Virgínia, né? Então, assim... Não, segundo o velho de Virgínia, ele é um Lavete legítimo. Coisa que o velho... Marvado. Não, mas o Vélez não era. Gente, assim, é só procurar no YouTube, se vocês tiverem saúde, estômago, uma palestra do Weintraub, acho que foi desse ano, se eu não me engano, no começo do ano, sobre todos os ensinamentos, né? Usando como base os grandes ensinamentos de Olavo de Carvalho, falando o que ele acha da vida, sabe, a visão que ele tem das coisas. É desesperador, assim, o termo a ser usado é desesperador. Então, assim, e ele vem fazer o que o ministro anterior, o Vélez começou, entendeu? Então, assim, o que ele vem? Ele vem não numa pegada de o que nós vamos fazer para melhorar a educação, entendeu? Não é essa a pegada. Assim, a pegada é sempre o que nós vamos fazer para destruir o ensino público no Brasil, tá? Se vocês se iludem que não seja essa a missão do atual Ministério da Educação, não só do Ministro da Educação, de todo mundo que está dentro dessa pasta. E não só do Ministério da Educação, porque o Ministério da Damares é um dos que está encabeçando a história do homeschooling. Homeschooling, né? Essas coisas todas, todo o corte que a gente vai falar. Então, a missão é destruir. Então, assim, é por isso que, e esse cara agora, ele é muito pior que o Vélez, justamente porque ele tem essa pegada completamente ortodoxa, né? Assim, ele é um cara, vamos dizer assim, ultra conservador. E é prático, ele é efetivo, assim, ele vai fazendo, né? Então, vamos ver, né, se ele vai fazer alguma coisa. O primeiro passo que ele tentou dar já foi um desastre. Não, já foi um desastre, mas foi executado, né? O que chamou mais atenção essa semana, é difícil de elencar, dizer difícil. O que foi que mais chamou atenção. Semana foi catástrofe. Mas de fato, o que mais chamou atenção foi a relação com as universidades federais, né? Ele viu alguns vídeos, esse governador adora ver vídeo, mas ele viu alguns vídeos de festas e de atitudes de alguns alunos de universidades federais e disse que universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. A universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo, sem terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus. É aquela história do carnaval de novo, né? É o Golden Shower de novo. Mas pra mim você desculpa, né? O corte já tava... Não, já tava planejado, já tava rolando, e aí precisou de uma desculpa, inventou essa história do bunda lelê e do sem terra, né? Agora, ele vem e primeiro corta a verba de 30% da Universidade de Brasília, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal da Bahia, certo? Dessas 3 universidades. 30%. Se você é gestor, como esse cara diz que é, você sabe que, e se você trabalha numa grande empresa, você sabe que anualmente existem reajustes para trabalhar com seus departamentos, com a sua empresa e não sei o quê. No momento atual do Brasil, esses reajustes são para baixo, né? Normalmente eles são para baixo. As empresas colocam para suas áreas, as suas áreas e departamentos, sei lá, 10% de corte no orçamento anual. Você trabalhar com 30% de corte é praticamente impossível. É você reduzir a pesquisa, a infraestrutura, o corpo docente a nada. Né? 30% é intangível, não é possível realizar. Mas ele corta 30% dessas 3 universidades. Diz que é das 3, né? Não, então, em primeiro momento foi que disseram que era das 3. Houve um alvoroço popular nas redes sociais e, obviamente, nessas universidades e com algum foco nas outras universidades federais. E aí ele falou, tá bom,
É verdade, é um erro cortar só das 3. Isso deve acontecer em todas. E cortou de todas. Cortou de todas. Tem universidade federal que está acusando o governo de cortar 42% das suas verbas. Quase metade da verba. Cara, é quase metade da verba de uma universidade federal. Isso já vem de encontro ao que a gente já tratou aqui no Opposicast, que é reduzir a formação do profissional brasileiro, é tirar o pensamento, mais uma vez, é aquela história de não precisa de filosofia e de sociologia. A gente já falou lá atrás que o Bolsonaro disse num evento que a escola tinha que formar mão de obra, formar trabalhadores e não pensadores, não gente que pensa, né? Isso vem mais... mas cortando 42% na universidade, você vai afetar todo mundo, né, cara? Vai afetar o engenheiro, vai afetar o médico, né? Vai afetar até a compra de cadáver pro estudo de anatomia, né, cara? Não, mas isso parece tão óbvio, afeta né? todo mundo, né? É óbvio pra quem não pensa. É só filósofo e sociólogo, né? E em paralelo, ele soltou de novo aquela mentira dizendo que as universidades privadas são muito mais bem geridas e muito mais profissionais que as universidades públicas. Esse é um absurdo sem tamanho. Que eles saem falando de novo. Fala uma. Não é que tem uma produção científica real. Dessa vez ele não falou de produção científica, né? Ele falou de desempenho. Ele falou de desempenho. Eles tinham falado, na verdade o presidente tinha falado da história da pesquisa científica e tomou uma traulitada que perdeu até o rumo, mostraram porque é dado, né? Lógico, que é dado. Absurdo. Agora ele falou do subjetivo. Aí ele falou de desempenho. Porque aí não tem como medir, né? Dizer, o Mackenzie, a PUC, a Unip, a Uniban, o desempenho como empresa ele tem um desempenho melhor do que... Aí, cara, é subjetivo, né? Dizer que a universidade privada funciona melhor do que a universidade pública, baseado em quê, né? Aí precisa ter um baseado em quê? E aí não tem o que falar. Agora, Cruz, você mesmo estava me dizendo que não foi só das universidades federais que foi cortado verba, né? Exatamente. Veio... Agora está se estendendo para o ensino fundamental também. E assim, como eu te falei, essa questão do homeschooling, que a gente acabou de citar, e outras ações... visa apenas isso, visa apenas a destruição da educação pública no Brasil. Por quê? Porque precisa passar isso tudo para a mão da iniciativa privada. Com zero, nenhum tipo de embasamento. Né? A gente sabe qual é o embasamento, mas né, a gente não precisa ficar falando aqui. Então, assim, a questão toda é esse passo, um passo atrás do outro, que todas as ações que eles tomam vão diretamente contrário do que eles falam. Não, vamos fortalecer. Aí eles vão lá e corta. E assim, pensa, desde o golpe até agora, o investimento em educação caiu 4 vezes. Tá? Então, assim, na verdade, nos últimos 4 anos. Desde o golpe. 4 vezes que ele disse foi 4 vezes seguidas, não 4 vezes em proporção. E eu tenho o número aqui, ó. 2014. O investimento em educação caiu 56% nos últimos 4 anos. Então, ainda estava em gestão Dilma. Na sequência veio gestão golpista, que acabou mesmo, reduziu absurdamente, e agora gestão Bolsonaro, gestão mito. Então, desde 2014, quando a verba anual para a educação era de 11,3 bilhões, agora a verba prevista é de 4,2. Deixa eu corrigir aqui uma informação. Vamos dar um nome aos bois. Quem disse que a universidade privada é mais eficiente que a pública não foi o ministro, tá? Foi o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. Mas foi na mesma... Que é gênio. Que foi na mesma semana que tudo estava acontecendo, ele soltou essa pérola aí. Então, assim, aí o Cruz vem e fala dessa coisa dos cortes do ensino fundamental. Mas olha que interessante. Quando, infeliz, que eu até esqueci o nome, quando o Abraão cortou 30% das universidades, ele vem com um argumento, ele sabe fazer conta muito bem, a gente já vai falar disso também. Ele vem com um argumento de que uma pessoa na universidade bancaria 10 no ensino básico.
certo? Que era a proporção, acho que era de 30 mil reais para manter uma pessoa no ensino superior e 3 mil para manter no básico. Só que aí, se ele toma isso como justificativa, por que esse infeliz